Ok, vamos mergulhar nisso. Na nossa análise de hoje, a gente vai explorar a fundo aquele texto super conhecido de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44. Sabe aquela passagem histórica que muita gente acha que já conhece de cor e salteado? Pois é, ela esconde, na verdade, uma das mensagens mais revolucionárias já registradas sobre como o divino realmente avalia as nossas ações do dia a dia. O foco absoluto aqui é a entrega. E pra gente entender o tamanho desse conceito, é preciso olhar pro contraste gritante entre a aparência externa e o que tá lá dentro, na essência. Para captar de verdade o peso dessa cena, a gente precisa colocar dois mundos lado a lado. Um pouquinho antes dessa história, o texto fazia uma denúncia bem pesada contra os escribas, aqueles líderes religiosos que faziam de tudo para ter reconhecimento público, sabe? Eles exploravam os mais vulneráveis e usavam a religião puramente como uma vitrine, uma capa de piedade para esconder intenções totalmente egoístas. Era um barulho enorme em cima de uma santidade falsa. Mas aí, do nada, o texto corta para uma viúva. É o oposto absoluto. Sem palco, sem holofote nenhum, é uma cena totalmente silenciosa, humilde e sem aplauso nenhum. Então, vamos visualizar o cenário geral da nossa história. Nós estamos no pátio do templo, lá em Jerusalém. Jesus está sentado estrategicamente bem de frente para o lugar onde o pessoal depositava as ofertas voluntários, o famoso gasofilácio, que tinha uns cofres em forma de trombeta. Pensem num lugar movimentado. Os registros históricos mostram que muita gente rica chegava lá e colocava quantias gigantescas de dinheiro. E olhando de fora, era uma movimentação incrível. Imagina o barulho daquelas moedas pesadas caindo no metal. Fazia um estrondo enorme, chamando a atenção de todo mundo em volta para o tamanho daquelas doações. Era literalmente um grande espetáculo público de riqueza. Mas bem no meio de todo esse espetáculo visual e sonoro, aparece a protagonista da nossa análise. E aqui a gente precisa dar uma pausa, dar uma boa desacelerada para entender a realidade dela. Naquela cultura, lá no primeiro século, ser uma viúva não era só carregar o luto de perder alguém. Significava viver uma fragilidade social profunda e trágica. Significava uma vulnerabilidade econômica extrema e uma dependência quase que total da caridade dos outros. Muitas vezes elas perdiam o direito às terras, aos bens, e não existia nenhuma rede de apoio. É exatamente essa pessoa empurrada para as margens da sociedade que entra ali no templo e vira o centro das atenções de Jesus. E o que é muito, muito interessante aqui é a postura de Jesus naquele exato momento. O versículo 41 de Marcos 12 diz bem assim: Jesus observava como o povo lançava dinheiro. Prestem atenção na palavra como. Ele não está ali no pátio com uma prancheta na mão, somando os valores como se fosse um contador do templo. Não. Ele é um observador ativo, focando no método e principalmente no coração e na motivação por trás daquelas moedas. Ele tira o foco da quantia exata e foca totalmente na atitude interna de quem está entregando. Aí, sob esse olhar super atento e minucioso de Jesus, a viúva finalmente chega perto dos cofres. E o que ela deposita naquele silêncio todo? Só 2 moedinhas. Só isso. O valor histórico, para a gente ter uma ideia, era de 2 leptos. Eram moedas de cobre, minúsculas, extremamente finas. Elas representavam uma fração tão pequena que não pagava nem o salário de um único dia de um trabalhador. Era um valor tão baixo que, na prática, era culturalmente e financeiramente insignificante para ajudar a manter aquele complexo religioso gigante. Sabe, se a gente for usar a lógica humana fria, essa oferta não faz o menor sentido matemático. Ela é quase invisível para as contas do templo. Quando a gente coloca essas 2 moedinhas de cobre do lado daqueles sacos pesados de ouro e prata do pessoal mais rico, elas simplesmente somem. Qualquer administrador humano da época teria simplesmente ignorado o que acabou de acontecer ali e chamado o próximo da fila. É quase sem valor nenhum na ponta do lápis. Então, o ponto crucial é: Jesus toma a iniciativa, chama os discípulos para perto e solta essa declaração que quebra qualquer lógica. Esta viúva pobre deu mais do que todos. É uma virada total de expectativas. Matematicamente e aos olhos humanos, isso soa impossível, não é? Mas é bem aí que a narrativa vira de ponta cabeça e leva a gente para o coração teológico da passagem. Como é sequer possível que ela, com 2 moedinhas, tenha dado mais do que todas aquelas fortunas somadas? Para entender essa bomba que Jesus soltou, a gente precisa olhar para a matemática do reino. Pense no pessoal rico ali no templo. Eles tinham fortunas imensas e super seguras, mas o que eles de fato colocavam no gasofilácio era só uma fatia bem fininha de tudo aquilo. Eles davam daquilo que sobrava. Era uma entrega que saía puramente da abundância. O número era alto, com certeza, mas doar aquela quantia não mudava absolutamente nada na segurança financeira, no status ou no conforto que eles mantinham garantido no resto de suas fortunas. E isso ilustra brilhantemente o grande contraste com a nossa viúva.
tudo que ela tinha era minúsculo, quase invisível em comparação. Mas notem o detalhe que muda o jogo. Ela entregou 100% do que tinha. Ela não deu o que sobrou no fim do mês, até porque não sobrava nada. Ela pegou as únicas 2 moedas, o único sustento dela, e entregou absolutamente tudo. O sacrifício dela, na proporção, não foi uma fração, foi total. A entrega foi completa. E o que isso mostra pra gente dentro do pensamento cristão? É uma inversão profunda de valores. No reino de Deus, a métrica não mede o volume do que cai na caixa de ofertas, mas mede o tamanho do vazio que fica na mão e na despensa de quem está doando. O divino avalia a profundidade do sacrifício da entrega. Então, essa ofertazinha da viúva não diz nada sobre dinheiro, mas ela grita de forma ensurdecedora sobre algo infinitamente mais valioso: a confiança inabalável e absoluta de que Deus iria prover o sustento dela no dia seguinte. Se a gente der um passo para trás e olhar o quadro geral dessa passagem, dá para resumir tudo em 3 grandes pilares teológicos. Primeiro, fica muito claro que Deus vê além da casca. O olhar divino fura as aparências e avalia as motivações mais íntimas do coração humano. Segundo, a gente compreende que o reino de Deus valoriza a entrega genuína, o sacrifício pessoal, e descarta totalmente a ostentação e aquele teatro religioso. E terceiro, a gente aprende que a verdadeira fé é igual à confiança plena. Entregar tudo o que se tem, soltando o controle da própria segurança, é simplesmente o maior ato de fé que existe. Isso tudo leva a gente a uma constatação profunda que amarra a cena perfeitamente. Enquanto os ricos faziam questão absoluta de serem vistos, de fazerem barulho para as multidões e de viverem daqueles aplausos externos, a viúva fez o ato dela de forma humilde, no silêncio, testemunhada por uma única pessoa importante. Ela foi vista por Jesus. E na lógica desse reino, ser visto e validado por ele é a única coisa que realmente importa. A recompensa dela não era aquele aplauso passageiro do público, mas um reconhecimento eterno. E é exatamente aqui que a nossa análise traz esse texto milenar direto para a nossa realidade hoje. A gente precisa fazer uma reflexão honesta. A nossa entrega, e aí eu falo do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa energia, essa entrega representa só as sobras de uma vida corrida ou ela é fruto de uma confiança de verdade? A gente vive a nossa rotina tentando criar uma imagem para impressionar quem está em volta ou nosso foco invisível é agradar a Deus de um jeito autêntico? A nossa generosidade do dia a dia nasce de uma fé profunda que transforma ou é só uma performance super bem ensaiada para a plateia? É uma pergunta indispensável para a gente carregar. Agora, é fascinante notar que a história de Marcos não dá nem tempo da gente respirar depois de uma cena tão íntima como essa. Imediatamente depois da revelação sobre a viúva, o texto já pula para os discípulos admirando a arquitetura luxuosa do templo. Olha que ironia tremenda. No minuto seguinte em que Jesus ressalta a grandiosidade invisível do coração de uma viúva pobre, eles estão lá maravilhados com a grandiosidade física das pedras, do ouro, da beleza estética daquele espaço. E aí Jesus, mantendo aquela coerência brutal de enxergar além das estruturas aparentes, lança uma profecia chocante que deixaria qualquer um paralisado. Não ficará pedra sobre pedra. Tudo aquilo que impressionava a sociedade da época, aquele complexo inteiro de aparências, ia simplesmente desmoronar. E é isso que a gente vai ver na nossa próxima explicação, quando formos destrinchar o intenso e famoso sermão de Marcos 13. Nós vamos entender de fato o que é o princípio das dores, a perseguição que foi profetizada, o chamado inegociável à perseverança no meio do caos e os sinais apontando para o fim. A queda desse templo imenso é só a pontinha do iceberg. É uma sequência fundamental que não dá para perder para a gente montar o quebra-cabeça completo. O aprendizado continua e se a entrega da viúva nos chocou hoje, é melhor nos prepararmos para ver as pedras caindo amanhã. Até a nossa próxima análise.